Uma boa tarde para você. A gente começa, claro, falando da chuva que castigou a região. Choveu muito nas últimas 24 horas, foram 100 milímetros. Isso corresponde a 70% da média que é esperada para o mês inteiro de março. Essa chuva que provocou inundações afeta muitas cidades da nossa região. As nossas equipes percorrem desde cedo vários municípios e a gente começa por São Roque. O Daniel Schaffer foi para lá cedinho, está acompanhando todos os problemas aí decorrentes da enchente, não é, Daniel? Como é que está a situação aí por São Roque? Boa tarde para você. Oi, Daniele, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma situação muito triste aqui em São Roque, viu? Por toda a cidade, há casas como esta daqui, ó. A água chegou aqui, ó, gente. Olha onde está a marca aqui. Imagina, lá dentro o pessoal teve uma trabalheira o dia inteiro com vassoura, com rodo, muita lama para todo lado. E as coisas, os objetos desse pessoal, olha só, tá tudo aqui, gente, ó, jogado, tudo perdido. Sofá, olha, móveis, eletrodomésticos, tudo perdido. E para todo lado, ó, lama, muita lama. A gente vê que aqui, para onde a gente anda, olha só, até com dificuldade para caminhar, porque há muita lama mesmo. É um risco grande. Os motoristas estão voltando aqui, porque ali na frente tinha uma ponte, mas ela caiu. Aqui, o pessoal também da prefeitura ajudando na limpeza da rua, que ficou cheia de lama. Vou convidar aqui para a gente caminhar mais um pouco, porque olha só, muita lama, muita preocupação, crianças sendo retiradas desde a madrugada, quando a água subiu muito, e os moradores ficaram com muito medo. Por quê? O rio que corta a cidade, que atravessa toda a cidade, transbordou bastante e deixou este cenário. A gente está aqui com o prefeito da cidade, Daniel de Oliveira. Prefeito, um caos muito grande hoje depois que o rio transbordou, né? Sem dúvida nenhuma. Foi um verdadeiro dilúvio em apenas 6 horas. Choveram 157 milímetros em 6 horas. Não há vazão que suporte tudo isso. E para contribuir, as populações ribeirinhas, com os péssimos costumes de depositar sofá velho, lixos, entulhos, acaba contribuindo em muito para isso. Já se sabe quantas casas foram atingidas, pessoas desabrigadas, prefeito? Ainda não, nós estamos aí com o pessoal da Defesa Civil ainda fazendo alguns resgates em determinadas regiões da cidade e esse número ainda nós não temos conhecimento. E essas famílias que foram atingidas, teve gente que perdeu bastante coisa, inclusive que está com a casa em situação de risco. O que vai ser feito com elas, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Agora, primeiramente é cuidar das pessoas, depois a higienização, posteriormente o levantamento de danos materiais. Isso tudo nós já podemos estar, assim, pedindo a toda a sociedade do bem, da nossa cidade, de fora daqui também, que contribua com o que for possível. Alimento, material de higiene pessoal, colchões, móveis, utensílio, enfim, muitas outras coisas. Muito obrigado pelas suas informações. Aguarda um minutinho, prefeito. Vou convidar o Moisés para vir comigo mais um pouco. Olha só, a gente vê que os moradores, gente, estão assim, ó, aqui nesse local é um terreno com 9 casas. Todas elas foram atingidas pela água, a água subiu bastante e muita gente perdeu muita coisa. Aqui do outro lado, a gente percebe, olha só, estamos caminhando pela lama porque está complicado. Aqui a gente tem o pessoal tentando desentupir um bueiro para fazer com que essa água com lama saia o quanto antes. E aqui na frente a gente vê aquela aglomeração de pessoas. Era uma ponte que fazia a travessia do pessoal do lado de cá, né, do bairro Guaçu aqui desse lado, para o lado de lá, que é a parte mais alta do bairro. Como a gente pode ver, a ponte foi levada pelo rio e toda a água que descia aqui subiu e entrou. Todas as casas estão assim, ó, neste cenário. Desde cedo, os moradores muito preocupados, tentando tirar essa água de dentro de casa. A partir do momento que o rio foi baixando, eles começaram a tentar limpar. Mas como a gente pode ver, olha só, o sinal é de desolação, o pessoal está todo mundo muito triste por aqui. Eu conversei com bastante moradores, com muitas pessoas, e está todo mundo muito triste com o que aconteceu. Reclamam, inclusive, aí de falta de um pouco de preparo, de antecipação para as chuvas em relação a tudo que está aqui em volta. A gente percebe que em volta do rio, em toda a cidade, a água levou muitas avenidas, muitas partes das avenidas, na beira das avenidas mesmo. Algumas árvores caíram e trechos de barranco, né, foram desmoronando. E agora, olha só,
está voltando de novo a chover, situação que vai preocupando ainda mais por causa da chuva, exatamente. O rio ainda está num nível muito alto e os trabalhos continuam para tentar fazer com que essa água vá o quanto antes, volte para a calha do rio para poder deixar a cidade. A gente percebe uma força-tarefa muito grande, tanto da Defesa Civil quanto dos próprios moradores. Esse pessoal não são só funcionários da prefeitura não, viu? Tem muitos voluntários trabalhando para fazer com que as coisas pelo menos voltem aos poucos, né? A gente vê que muitas ruas da cidade continuam desse jeito, ó, gente. E para caminhar aqui só com muita segurança, viu? Muito triste o cenário. Daniele, o que a gente tem que orientar também esses moradores é para evitar essas áreas alagadas desse jeito, principalmente por causa de todas as doenças que agora vêm à tona depois de tudo isso, né? Pois é, a gente está vendo até atrás de você um senhor totalmente desprotegido, né? As pessoas têm que se proteger para andar aí na lama, nessas inundações, porque o risco de doenças é grande, né, Daniel? Agora o prefeito trouxe uma informação importante, que foi o índice de chuva, 157 milímetros, quer dizer, muito acima do que foi registrado aqui na região. E olha que o que foi... Muita chuva. 157 milímetros é muito mais do que a média esperada para o mês inteirinho de março, que é 145 milímetros. Na região já foi um índice muito alto, em torno de 100 milímetros em 24 horas, né? E isso a gente já viu reflexo, inundação para todos os lados. Então a gente vai agora... Obrigada, Daniel. A gente continua falando dos estragos provocados pela chuva. Uma das cidades mais castigadas aqui na nossa região foi São Roque. Nossa equipe percorreu a cidade hoje. Veja na reportagem. Diversas ruas e avenidas de São Roque ficaram alagadas. E o trânsito ficou complicado no começo da manhã. Alguns motoristas se arriscaram e tentaram cruzar alguns pontos de alagamento. A lama invadiu avenidas e comércios. Nesta farmácia, no centro da cidade, a água destruiu remédios e funcionários passaram a manhã retirando o barro. Na Avenida Marginal, o córrego transbordou e parte do asfalto cedeu. Com a enxurrada, uma cascata se formou no trecho que desmoronou. Na Rua Cipestres, bairro Guaçu, uma ponte de concreto desmoronou, complicando o trânsito. O bairro teve algumas das ruas mais atingidas pela enchente. Na Rua das Acácias e dos Carvalhos, as casas ainda estavam cheias de água até o fim da manhã. O alagamento destruiu camas e outros móveis. Nas paredes das casas, marcas mostravam que a água atingiu cerca de 1 metro de altura. Moradores passaram a manhã limpando os estragos e retirando a lama das casas. Nas calçadas, eletrodomésticos e outros objetos destruídos pela chuva foram empilhados. Tratores trabalham para retirar o barro acumulado.